Olá, pessoal, comentando o livro de Sidney Chalub, Visões da Liberdade, uma história das últimas décadas de escravidão na corte. Então, o livro ele vai trazer essa perspectiva de intermediário, eu diria. Ele nem trabalha com a perspectiva de que o negro era uma coisa absolutamente passiva nesse processo, e nem que o negro era, via de regra, um revolucionário ao estilo zumbi. Ele fica entre esses dois pontos aí, tá? Ele não está rejeitando isso, mas a regra não é nenhum desses extremos. A regra era o negro se aproveitar, tentar caminhar nessa estrutura escravista e conseguir algum tipo de autonomia, de inserção. É essa a perspectiva do livro, tá? Então, um ponto que ele destaca é que à medida que vai chegando 1888, final da escravidão, que já desde a campanha abolicionista já estava claro que a escravidão iria acabar em algum momento, né? Então, a partir então aí das 1860, 1870, o número de escravos começa a cair percentualmente. Esse número que chegou já no Rio de Janeiro a ser 50% da população escrava, chegamos lá em 1888, lá aí com menos de 20% da população escrava. Então ele discute isso. Como é que se explica então essa queda do percentual? Um ponto que ele chama atenção para essa queda é do trabalho de Richard Wade, Slavery in the Cities, publicado em 1960, na década de 60, meados da década de 60. Ele analisou a escravidão urbana no sul dos Estados Unidos e chegou à conclusão de que havia uma incompatibilidade entre escravidão e desenvolvimento urbano, ou seja, à medida que o desenvolvimento urbano vai aumentando, as tensões sociais vão aumentando e, invariavelmente, você tem que reduzir o número de escravos, porque senão fica insustentável. Essa é a tese do Richard Wade, que acaba sendo aplicada aqui ao Brasil. Tá? Então, existe uma relação entre desenvolvimento urbano e percentual de escravos. Segundo estimativas de Mary Karash, os escravos chegaram a constituir mais de 50% da população da cidade do Rio de Janeiro durante a década de 1830. O censo de 1849 já caiu para 38%. Na década de 1880, esse número vai cair para 18% de escravos da população. A que ele atribui essa queda, né, de percentual de escravos, e mesmo o número absoluto de escravos na corte cai bastante. Bom, primeiro, as altas taxas de mortalidade nos anos 1850, febre amarela, cólera, isso reduz o número de escravos. Tá? Outra questão, segundo fator, o preço dos escravos. Com o fim do tráfico, o preço fica muito caro. Tá? Terceiro, a taxa de natalidade dos escravos sempre foi muito baixa. Então, se você termina com o tráfico, a tendência é esse número de escravos ir acabando com o tempo, tá? E reduzindo. E outro fator, no caso do Rio de Janeiro especificamente, foi o aumento significativo de alforrias. A gente já viu lá em outro vídeo, né? Dados do Robert Slanes, que mostram ali que ali em 1870, 36% dos escravos acabaram alforreados em 10 anos. Né? Aqui tem um outro dado que ele coloca, o Sidney Chalub, que é de 1860, 13 mil escravos foram alforreados na década de 1860, que dá uma média de 1.300 alforrias por ano. Tá? Então houve um aumento de número de alforrias à medida que você vai chegando próximo de 1888. Né? Outro fator que ele considera também é o aumento da imigração portuguesa entre 1844 e 1878. Mais de 200 mil portugueses chegaram ao Rio de Janeiro nesse período. Então, tudo isso vai reduzindo o número de
de escravos na cidade, né? Um ponto que ele discute foi levantado pela Manuela Carneiro da Cunha, que ela colocava que no século XIX o sinal da escravidão são os pés descalços. Tá? E, segundo ela, quem se alforria trata logo de comprar sapatos. De fato, o caso do crioulo Desidério, que ele trata aqui no Sidney Chalub no livro, ele faz exatamente isso. Ele foi alforreado, a primeira coisa que ele foi comprar um sapato. Então, realmente é uma marca. Agora, não é uma marca 100% confiável, tá? Porque muitos escravos, principalmente os escravos de ganho, quando eles vão trabalhar no centro, eles fazem questão de não parecer escravos. Então, eles usam sapato, tá? Então, muitos. Então, não dá para você dizer que ao fato de estar descalço necessariamente é escravo, ou vice-versa. É um indicador, mas não é muito conclusivo se Chalub chega a essa observação. Então ele conclui o seguinte: esse livro foi uma contestação mais ou menos explícita ao longo dos capítulos, mas sempre presente, daquilo que batizei de a teoria do escravo coisa. Então ele vai ser contra isso, né? Tal teoria, tão difundida na produção historiográfica, que é quase supérfluo ficar rolando nomes de autores, defende a ideia de que as condições extremamente duras da escravidão teriam destituído os escravos da capacidade de pensar o mundo a partir de categorias e significados sociais que não aqueles instituídos pelos senhores. Ele vai falar dessa tese do escravo coisa, vai citar como autores o Fernando Henrique Cardoso e o Jacob Gorender. Como dois exemplos, tá? Minhas discordâncias em relação a tais conclusões se devem, por um lado, a problemas de procedimentos de investigação e explicação histórica. Tanto Fernando Henrique Cardoso quanto Gorender estão às vezes empenhados em entender aquilo que se passava pelas cabeças dos escravos, porém partem para essa empreitada equipados com armaduras teóricas inexpugnáveis. Eles já sabem de antemão que o oprimido pode chegar a ver-se tal como o seu opressor. E isso os torna incapazes de ler com o mínimo de desconfiança até mesmo os comentários mais claramente racistas e preconceituosos dos viajantes do período. Porque eles, para dizer que o escravo era coisa, eles se utilizam, né, de depoimentos dos viajantes estrangeiros, que falam, o escravo é tratado como coisa aqui. Mas, na verdade, ele tem que ver que o estrangeiro ele já está trazendo um viés ali quando ele faz essa análise, né? Isso é uma interpretação do visitante estrangeiro, né? Então, não é muito acrítica esse testemunho, né? Por outro lado, esses autores só concebem o fazer dos escravos, sua atuação como sujeitos históricos, em termos de alternância, ou mais composição entre passividade e atividade, conformismo e resistência, coisificação e rebeldia. Então, assim, o escravo só é sujeito da história, ou seja, só aparece na história, quando ele está no pelourinho sendo açoitado, ele é coisa, ou quando ele é zumbi rebelando no quilombo. Não tem meio termo. É isso que o Sidney Chalub vai criticar. Ele vai querer ficar aí, ele vai querer identificar uma outra forma que esse escravo também pode ser sujeito da história. O caminho que procurei trilhar nesse livro talvez possa ser formulado em poucas palavras. Meu objetivo principal foi tentar recuperar alguns aspectos da experiência dos escravos da corte, de seus modos de pensar e o mundo e atuar sobre ele. Trabalhei quase sempre no campo da interpretação, de interpretações. O importante era perceber o que os diferentes sujeitos históricos entendiam por escravidão e liberdade, e como interagiam no processo de produção dessas visões ou percepções. Ao fazer isso, deparei-me com a eficiência das malhas da política de domínio da escravidão e, ao mesmo tempo, com exemplos seguidos de criação da diferença através dessas malhas, com os negros operando, às vezes, um sutil deslocamento de seus próprios fios. Que assim, os negros, em alguns casos, eles souberam explorar essa malha, esses fios, esses meandros.
e se tornar sujeitos históricos. Quando ele, por exemplo, ele faz jogo duro com um senhor de engenho e no tribunal ele consegue trocar de senhor, entendeu? Ele está explorando as malhas da política. Ele está jogando as regras do jogo e conseguindo ter algum papel na história, traçar o seu próprio destino. Ele não é totalmente passivo, ele não é o zumbi lá dos Palmares, mas ele consegue fazer o jogo e se dar bem num tribunal, aproveitar um juiz que é pró-escravo e se beneficiar disso. Ele consegue fazer esse sutil deslocamento de seus próprios fios, ou seja, ele consegue manipular as coisas para se conseguir se estabelecer como sujeito histórico, mesmo num ambiente extremamente hostil. Essa que é a perspectiva do Sidney Chalhoub. É isso, muito obrigado, então.